tema dessa palavra é: seja discípulo e receba porção dobrada. Fala para o seu irmão: seja discípulo e receba uma unção dobrada. Na semana passada nós estávamos falando de discipulado, né? Nós estamos falando esse mês bastante a respeito do discipulado, porque nossa igreja é uma igreja que caminha na visão de discipulado. Existem outros modelos de igreja que caminham diferente de nós. Tem igrejas que são igrejas de programa, que não têm a mesma estrutura de igreja como a nossa. A nossa caminha com células, discipulado, e eu acho que isso é algo extremamente especial, porque é bíblico. Toda igreja que trabalha com discipulado, ela é mais eficiente, porque todas as pessoas da igreja que querem ser acompanhadas, são acompanhadas. É evidente que há pessoas que não querem um acompanhamento, elas querem simplesmente participar do culto, né? Ou talvez venham na oração de vez em quando, ou não, e porque gostam daqui, gostam do ambiente, gostam do louvor, gostam da palavra, não há nenhum problema nisso, mas o ideal é sempre que você tenha um discipulador. O ideal é que você tenha alguém acima de você, alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Não porque nós queremos impor alguma coisa, porque queremos controlar a sua vida. Mas hoje, eu quero falar da unção que vem sobre aqueles que decidem submeter. Você só tem a unção que você honra. Então, se você honra a unção de uma pessoa, é aquilo que você vai ter. Mas se você está debaixo de alguém e fala mal dela, você nunca vai receber o que aquela pessoa tem. Eu quero começar eu vou dar exemplo de 3 pessoas da Bíblia que para mim foram modelos como discípulos. Se tornaram discípulos que tiveram uma grande unção, que fizeram coisas extraordinárias, porque decidiram submeter a alguém. Talvez a ideia que alguns têm de submissão é completamente deturpada, porque hoje, de fato, a gente vê abusos da parte de quem lidera, né? Não só na igreja, mas em muitas áreas. A pessoa que está liderando alguém ou chefiando alguém acaba cometendo alguns abusos, e isso é ruim, mas nem por isso nós podemos deixar de lado um princípio tão importante, que é esse princípio que está na Bíblia do começo ao fim, que é o discipulado. O valor que tem ser discipulado, ser um discípulo. Você só será um grande líder se algum dia você foi um grande discípulo. Nunca você vai deixar de ser um discípulo. Por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha rodagem, por mais que você tenha fé, por mais que você tenha unção, mesmo assim, é necessário que tenha alguém que fale na sua vida. Porque qualquer pessoa, irmão, pode, em algum momento, querer caminhar sozinho, e isso pode se tornar perigoso. Mesmo pessoas muito experientes, que têm fé, que têm unção, que têm vida com Deus, em algum momento ela vai precisar de ajuda de uma outra pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus fez assim. Deus fez que você fosse dependente da pessoa que está do seu lado, talvez. Isso é bom para nós, é proteção. Quando nós temos um discipulador, alguém que fala na nossa vida, isso é proteção para nós. Então não tenha medo de chegar nessa pessoa, confessar o seu pecado, falar, compartilhar a respeito da sua vida, falar das suas fraquezas, porque todas as vezes que nós estamos falando das nossas fraquezas para alguém, isso na verdade, irmãos, é a melhor coisa que existe, porque isso é força. Os fortes são aqueles que falam das suas fraquezas, e não o contrário. Os que escondem as suas fraquezas, esses são fracos. Aqueles que acham que nunca precisam de ajuda, são os menos espirituais. Por quê, pastor? Porque eles estão cheios de si mesmos, de soberba, de outras coisas que eu nem quero falar aqui. Mas eu quero começar falando sobre a vida de Josué. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Eu quero falar de Josué porque Josué, ele foi um grande exemplo de discípulo. Então, se você quer receber porção dobrada, seja um discípulo fiel. Seja alguém que é, de fato, a unção que o seu discipulador tem. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão.
Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. A história conta que em determinado lugar eles tiveram uma guerra. Perceba, aqui Josué não estava liderando um grupo de soldados valentes e experientes, mas era um grupo de pessoas que tinham saído do Egito e eram escravos. Aquelas pessoas tinham mentalidade de escravo, não de soldados valentes, mas Josué foi à frente daquele povo. E a Bíblia diz que quando Josué estava lá na batalha, porque ele era o capitão do exército de Israel, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte e começou a levantar as mãos, e quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. É muito importante você entender que você precisa da oração do seu discipulador, do seu líder. Quem estava na batalha era Josué, e às vezes nós travamos batalhas difíceis. Mas quando você tem um líder que ora por você, isso vai facilitar. Mas a palavra diz que as mãos de Moisés eram pesadas. E às vezes ele baixava a mão, e quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Josué estava lá embaixo na batalha, porque Josué servia a Moisés. A Bíblia diz que colocaram uma pedra, e Moisés sentou naquela pedra. Hur pegou a mão de Moisés de um lado, e do outro lado, Hur segurou a mão. Hur e Arão seguraram as mãos de Moisés. E aí levantaram as mãos, sustentaram as mãos de Moisés ali. Para você ver que o trabalho da igreja é um trabalho coletivo. Eles sustentaram as mãos de Moisés para cima. E a Bíblia diz que Josué desbaratou os soldados de Amaleque, os amalequitas. Então é muito importante você entender que a oração do seu discipulador é ouvida por Deus. Por isso é necessário que você tenha um discipulador. Josué ele foi um servo de Moisés em todos os aspectos. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 24, vai lá para o capítulo 24, versículo 12. Êxodo 24, 12. Vamos ler o versículo 12 e o 13, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Presta atenção, aqui está falando que Moisés subiu para o monte para receber a lei do Senhor, e Josué estava com ele. Você vê que Josué não largava Moisés para nada. Ele se tornou um discípulo porque ele queria aquela unção de Moisés. Você quer a unção do seu discipulador? Não, pastor, eu não quero não, porque o meu discipulador tem erro. Se eu te contar os erros de Moisés aqui, você vai falar inacreditável, como que Moisés cometeu esse erro tão grave? Moisés cometeu muitos erros, nem por isso o seu discipulador deixou de olhar para ele como um homem de Deus. Moisés tinha um chamado, e aquele homem chamado Josué reconhecia a unção de Deus na vida do seu discipulador Moisés. Então, quando Moisés subiu, isso não foi permitido para nenhum sacerdote subir com Moisés. Mas a Bíblia diz que Josué foi com ele. Josué estava com ele, irmãos, 40 dias e 40 noites. Eu não sei se Josué jejuou. Moisés jejuou. Ele subiu, um monte Sinai, um monte árido, difícil de subir. Hoje, para você subir no lugar onde, eles dizem que foi o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, um lugar difícil demais, você demora 6 horas para subir esse lugar aqui, ó. Quando as pessoas vão lá no monte Sinai, no Egito, elas começam a subir normalmente de madrugada. Começa a subir meia-noite o monte, porque durante o dia é muito quente, extremamente quente. Imagina o sol pegando na rocha, 40 dias ali. Extremamente difícil, mas a Bíblia diz que o servidor de Moisés, Josué, estava lá. Ele estava lá. Êxodo capítulo 33, ainda sobre a vida de Josué, Êxodo capítulo 33, versículo 11.
Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que tenda era essa? Era a tenda onde Moisés entrava para orar. Quando Moisés entrava para orar, estava Josué lá de fora, junto com ele. Eu não sei se ele ouvia a conversa ali, de Deus, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como amigo, como qualquer fala seu amigo aqui, ó. Deus. E Josué estava ali, no pé da tenda, ele estava ali, não deixava Moisés. Irmãos, é tão importante você que é pai, entrar para o seu quarto e orar, porque seu filho vai ver você fazer isso. Vai ouvir o barulho da Bíblia passando. Se bem que hoje você não precisa, né, da Bíblia de papel, muitos usam a Bíblia no celular, como eu estou usando ali agora. Alguns acham que isso é abominação, usar a Bíblia no celular. Mas essa Bíblia do celular tem o mesmo poder da Bíblia de papel, porque o que vale é a palavra de Deus, amém? Mas você está lá, você está no seu quarto, você vai orar, os seus filhos vão observar isso, a sua esposa vai observar isso. E você pode ter certeza que eles vão seguir o mesmo caminho. Então a Bíblia diz que Josué estava lá na tenda, ele via a presença de Deus. Muitas vezes Deus se manifestava através de uma fumaça, com certeza Josué estava vendo tudo aquilo, e recebendo e querendo aquela unção. Mas deixa eu te falar uma coisa, da mesma forma que existe abuso da parte do discipulador, também existe da parte do discípulo, às vezes, ciúmes a respeito do seu discipulador. Às vezes, o discípulo, ele fica enciumado com o discipulador, principalmente quando chega uma pessoa nova. Existem discípulos que eles são ciumentos, eles são possessivos também. Pastor, tem isso? Tem isso sim. Eu me lembro, quando eu comecei a orar com a Poliana, né? Os meus discípulos tentavam sabotar o meu relacionamento. Irmãos, não é brincadeira. Teve um dia que um deles chegou para conversar comigo. Rubinho, eu acho que você está errado, você tem certeza de ciúme. Eles tentavam sabotar e de vez em quando, quase sempre eles ficavam disputando com a Poliana sobre mim. Quando nós viemos para Goiânia, vieram 2 discípulos também lá de São Luís, e eles tinham muito ciúme de mim. E aí chegou o Francisco, Chicão, está lá atrás lá. Irmãos, mas foi uma ciumeira. Eles começaram a falar, não, Rubinho só gosta do Francisco, só sai com o Francisco, é porque ele tem carro. Existem discípulos possessivos, você tem que tomar cuidado com isso. Eles são perigosos. São perigosos. Irmãos, casei, graças a Deus, né? Uma bênção, 4 anos esperando, aquela expectativa e tal, casei. Fui para a lua de mel. Uma bênção, que bênção, né? Só 3 dias. Pouco dinheiro. Chegamos em casa à noite, cansado, irmão. No outro dia, cedinho. Um discípulo. Rubem! E gritava, e eu ouvi. Falei, eu não vou atender não. Esperei muito tempo para esse momento aqui, eu não vou negociar isso não. Era um barracão, era pequeno, e tinha uma área. E ele gritou, eu não saí, irmãos. E ele pegou brita, tinha umas britas na porta, e começou a jogar no telhado, brita. Eu vou chamar esse discípulo de Josué. Vou chamar esse discípulo de Josué para não expor ninguém, porque é ruim a gente expor as pessoas, né? Falar o nome das pessoas assim, é ruim expor. Apesar de que as 3 primeiras letras do nome de Josué é as mesmas 3 primeiras letras do nome desse cara, desse discípulo. Mas eu não gosto de falar nome nem expor as pessoas, porque acaba que a pessoa fica envergonhada e pode falar que a gente está expondo ela. E aí ele começou a tacar pedras, britas em cima da casa, mas ele não sabia que de frente o meu barracão morava a dona do barracão. Ela tinha um comércio lá. E ela falou, o que você está fazendo? Para de tacar pedra aí. A dona do barracão.
Você vê que tem discípulo que é ciumento. Ele é possessivo. Eu tive um discípulo, que ele é até um mito aqui no nosso meio. Hoje se fala muito do nome dele aqui, mas eu também não vou falar o nome. Não é o mesmo. É diferente. Ele não está no nosso meio mais. Ele não está mais no nosso meio. Ele tinha tanto ciúme de mim. E qualquer pessoa que chegasse para conversar comigo, cadê eu falar para a Poliana? Cadê o Rubim? Ele que respondia, está em tal lugar. E se a Poliana falasse, não, o Rubim está em tal lugar, eu falava, não está aí não, ele está em tal lugar. Ciumento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso acontece com os melhores discípulos. Isso acontece com os melhores discípulos. Números capítulo 11, versículo 28. Olha aqui. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. O que tinha acontecido aqui? Moisés, ele era o profeta daquele povo, mas 2 homens começaram a profetizar também. Aí Josué correu e falou, Moisés, os caras estão profetizando lá, impede eles de fazer isso. Olha a resposta de Moisés. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Olha só, irmão, Josué. Tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Josué tinha ciúmes de Moisés. Isso é bom, pastor? Não. Claro que não. Mas é verdade que existem discípulos que eles se tornam possessivos, ele quer você não pode discipular mais ninguém. Porque você não pode, você tem que dar atenção para ele, porque ele é meio possessivo, ciumento. Mas o que é o moral da história aqui, entre Josué e Moisés? É que Josué serviu a Moisés até o final. A promessa foi feita para Moisés. A promessa de entrar na terra para Moisés. Mas quem entrou foi Josué. Porque foi Josué que recebeu a porção dobrada. Foi Josué que introduziu aquele povo e aquele exército na terra prometida. Mas é interessante que lá no capítulo 1 de Josué, do livro de Josué, a palavra que veio para Josué é, faça tudo que Moisés te mandou fazer. Quando Deus veio falar com ele, Deus não falou assim, ó, faça isso, isso e isso agora, Josué. Deus não falou isso. Agora, é interessante, Deus fala diretamente com Josué, mas ele fala que é para Josué seguir aquilo que Moisés tinha falado. É difícil entender isso, porque você pensa, mas por que Deus já não deu o recado direto para ele? Porque Deus estava ensinando algo para Josué. Ele falou, olha, faça tudo que Moisés te mandou fazer. Faça tudo que Moisés escreveu. Por quê? Porque Deus respeita a relação discípulo-discipulador. Deus respeita isso. Deus respeita o princípio da autoridade. Então é muito importante você se submeter à sua autoridade, da forma correta, para você receber a unção que essa pessoa tem. Irmãos, eu falo sinceramente aqui de coração, eu amo pregar na nossa igreja. Eu amo ser pastor dessa igreja aqui. Eu vou te falar por quê. Às vezes, especialmente na oração, eu estou orando aqui, eu vejo as pessoas e eu sinto uma grande responsabilidade de ser o pastor dessa igreja, no bom sentido. Isso não é um peso para mim, no sentido negativo, mas é uma responsabilidade, mas isso é bom. Porque quando eu olho para essa igreja, eu vejo pessoas assim que têm talentos extraordinários. Eu vejo pessoas muito fiéis a Deus. Eu vejo pessoas simples, eu vejo pessoas humildes, eu vejo pessoas com caráter de Cristo, eu vejo pessoas com unção, com talentos diferentes uns dos outros. E eu admiro isso. E eu olho para alguém e falo, nossa, mas essa pessoa tem isso, eu queria ter isso, e eu não tenho. Eu queria ser como essa pessoa é. Eu queria ter a mansidão que o pastor Nil tem, mas eu não tenho. Mas você sabe o que é uma coisa boa? Eu não estou falando só, são várias pessoas aqui que têm coisas que eu não tenho, que a minha esposa não tem, mas isso é que é ser igreja. Porque naquilo que eu não sou bom, eu tenho pessoas que são fortes. Eu tenho pessoas que são boas, que fazem melhor do que a gente. Isso é igreja.
Porque a igreja não é um lugar de uma personalidade. Que tem igrejas que têm a personalidade, é o pastor. Ele é o único que faz tudo naquela igreja. Mas está errado. Nós somos o corpo, você é membro desse corpo, eu também. Agora, eu sei que há uma admiração recíproca da parte de vocês também em relação a mim. E é por isso que essa igreja existe, porque senão você não estaria aqui. Eu sei que você olha para mim e você admira coisas em mim. Mas eu quero que você saiba, eu admiro muitas pessoas que estão aqui. Eu falo, nossa, Deus me deu o privilégio de ser o pastor dessa pessoa. Deus me deu o privilégio de ser pastor dessa pessoa que tem esse talento, que tem esse posicionamento, que age melhor do que eu, que faz isso melhor do que eu. É uma responsabilidade no bom sentido. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão entendendo? Uma igreja forte, ela é forte quando você realmente vê coisas boas no seu pastor, mas quando também o seu pastor vê coisas boas em você. Porque quando eu olho para essa igreja, eu me orgulho. E eu falo, Deus, eu não sei por que o Senhor me escolheu para isso, mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu tenho tal pessoa assim, assim, assim. Tenho tal pessoa assim, assim, assim. E saber que eu sou o capitão desse navio. Por algum motivo foi Deus que me colocou aqui. Eu fico muito feliz por isso. A responsabilidade é grande, é por isso que eu vou motivado todos os dias quando eu vou preparar minha palavra. Eu estou motivado a chegar ali, a preparar uma boa palavra para trazer para vocês. Porque eu não quero trazer qualquer comida aqui no domingo. Eu quero trazer de fato um alimento que vai nutrir as pessoas que estão aqui. Isso me incentiva a orar mais. Tem pessoas com tanta unção de Deus aqui, pessoas que sobem, ministram aqui, como o Josimar subiu aqui, ministrou, foi bênção. Isso é uma responsabilidade, irmãos. É grande, mas é boa. Então, o verdadeiro relacionamento discípulo e discipulador, ele precisa ter isso. Ele precisa ter a admiração de ambas as partes. Cada um precisa ver o que o outro tem de melhor e admirar isso. Esse é o segredo também do casamento. Casamento, ele dá certo quando você acha que está no lucro. Ah, eu estou no lucro. Essa pessoa é tão boa, você vai viver um casamento feliz. Mas se você acha que não está no lucro, você vai ter problemas. Josué foi um homem que entrou na terra. Ele desfrutou da promessa que veio. Ele desfrutou da promessa que veio para Moisés. Porque ele decidiu servir Moisés como se fosse o próprio Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Vamos ler até o verso 17. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebede, Basebete, filho de Tacomoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa.
Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Aqui nós estamos falando de 3 discípulos de Davi, que são chamados de os 3 valentes de Davi. Esses homens, eles eram poderosos. Eles foram poderosos pelos feitos que eles tiveram. Aqui diz que ele ficou tanto tempo numa luta, matando inimigos, que a espada grudou na sua mão. Eu não sei o que de fato aconteceu ali, se deu uma cãibra na mão dele, ou se fez tanto calo de sangue que acabou pregando na mão dele ali. Eu não sei o que aconteceu. Mas o certo é que esses homens, eles eram valentes. Esses homens, eles eram poderosos. A Bíblia conta muita história de soldados valentes, mas todos eles estavam debaixo de Davi. A Bíblia não conta muitas histórias de soldados valentes no exército de Saul. Por quê, pastor? Porque Saul tinha medo, era medroso. Mas Davi não. Davi era um homem de coragem e ele gerou soldados segundo aquilo que ele era. É importante você seguir pessoas que têm coragem. É importante você ter um discipulador de fé, pessoas de fé, um pastor de fé, uma igreja de fé, porque você também vai ter fé. Eu vejo, irmãos, nesse tempo de pandemia aí, mais de um ano de pandemia, nós mais falamos aqui foi, tenha coragem, tenha fé. E graças a Deus, Deus nos livrou da morte, Deus nos livrou da doença e na doença, porque o Senhor é bom. Mas aqui conta que esses homens, simplesmente Davi estava lá um dia e falou assim, ai, quem dera eu pudesse tomar daquela água de Belém, do poço de Belém. Aqueles discípulos simplesmente ouviram isso. Aqueles 3 valentes, aqueles homens, irmãos, eles não tinham medo de nada. Eles eram extremamente corajosos. Estavam acostumados com batalhas, tudo era contra eles, mas eles conseguiam vencer. Todas as possibilidades de vitória contra esses 3 homens aqui, nessas batalhas que a Bíblia fala. Mas eles venciam. Os filisteus eram perigosos. E aí então à noite, aqueles 3 valentes de Davi, eles rompem o acampamento dos filisteus. É isso que a Bíblia diz. Eles romperam o acampamento dos filisteus para pegar água para Davi. Olha a honra desses homens. Olha como eles achavam que o seu rei era honrado. Como eles tratavam o seu rei com tanta honra. Eles foram lá, chegaram para Davi. Davi, você não queria beber água de Belém? Está aqui. Davi falou, misericórdia. O que vocês fizeram? Irmãos, a atitude de Davi foi uma nobreza tão grande. Tão grande. Davi pegou aquela água e derramou. Ele falou o seguinte, eu não vou beber essa água, porque isso aqui representa o sangue desses soldados. Eles poderiam ter morrido por minha causa. Eles poderiam estar mortos agora, só para satisfazer um desejo meu, que nem era tão importante assim. Eu ia sobreviver tomando essa água aqui do meu palácio. Mas esses homens arriscaram a vida por uma vaidade minha. Eu não aceito. Davi foi e derramou aquela água. Você sabe que Deus me deu uma palavra alguns anos atrás a respeito dessa palavra aqui? Ela foi tão boa, porque eu não sei se você sabe, mas pastores, eles são sempre abordados. Principalmente para começar algum tipo de negócio que envolva toda a igreja. Como os marketings multinível da vida aí, que vende muitas coisas, né? Pastores são muito envolvidos e recebem muita proposta para isso, eu já recebi. Não muitas, mas algumas. Pelo menos 2 eu me lembro agora. E graças a Deus por essa palavra que Deus me deu aqui. Porque quando Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo o seguinte, não beba o sangue das suas ovelhas. O pastor ele tem direito do leite, tem direito da lã, mas o pastor não tem direito de beber o sangue. E o pastor bebe o sangue quando ele envolve a igreja em negócios. Pastor, então ninguém pode ir na sua sorveteria. Não é isso que eu estou falando, pode continuar indo, não tem problema. Mas você só vai se você quiser, você não é obrigado. Os irmãos entendem? Quando você coloca um marketing de rede, o pastor, os irmãos são de boa fé. O pastor fala, isso aqui vai dar certo, todo mundo entra com ele ganha dinheiro e os outros não vão ganhar. Isso aqui, ó, Davi não quis beber o sangue das ovelhas dele. Ele foi lá e derramou. É justo um pastor ter salário? Amém? Pode ser que um dia eu viva somente daqui. Mas se um dia isso acontecer, não vai ser porque eu preciso.
vai ser porque a igreja precisa. A igreja, algum dia pode ser que ela precise que eu seja de tempo integral. Nesse caso, eu vou viver apenas do salário da igreja. Isso não é necessário agora. O que eu estou falando é que um pastor receber salário é digno. O que não é digno é o pastor beber o sangue das ovelhas e fazer negócios em que os outros vão perder e ele vai ganhar. Mas isso não se aplica somente a dinheiro, mas também a status e poder, porque tem pastor que, se você é pastor de um grande rebanho, você pode ter status e poder, e isso pode ser ruim também. Você pode estar bebendo o sangue das ovelhas fazendo isso. Aqueles 3 valentes, eles levaram aquela água e Davi derramou aquela água ali. Agora imagina. Suponhamos que essa igreja seja uma igreja grande e próspera. E os irmãos decidem comprar uma Ferrari para mim. Pastor, você tem vontade de ter uma Ferrari? Irmão, diante de Deus, eu não tenho mesmo. Eu acho que não pega bem o pastor ter uma Ferrari. Não é por causa de dinheiro? Não. Talvez o pastor é até um empresário muito rico e tem condição de ter, mas não pega bem mesmo assim. Mas suponhamos que os irmãos, vamos dar uma Ferrari para o pastor. Beleza. Aí vocês vão me dar uma Ferrari. Eu falei, irmãos, por que vocês fizeram isso? Muito obrigado. Mas eu vou vender essa Ferrari aqui, vou enviar o dinheiro para tal lugar. Eu sei que você pode pensar, não, pastor, mas você exagerou nesse exemplo seu, os caras só pegaram uma água. Não, eu não exagerei no meu exemplo. Porque a Ferrari só vale dinheiro. Mas a água de Belém valia a vida daqueles homens. Era muito mais difícil. Eles poderiam ter morrido. Uma igreja quer dar uma Ferrari para um pastor, você não precisa fazer isso nunca. Nem nenhum tipo de carro, pode ficar tranquilo. Mas alguém que faz isso com o pastor, ele desembolsou dinheiro. Cada um desembolsou uma quantidade grande, talvez, de dinheiro. Mas dinheiro você tem, você dá para as pessoas, é assim mesmo. Mas e a vida? Aqueles homens arriscaram a vida. É muito maior o sacrifício que eles fizeram do que simplesmente dar um carro para um pastor. Vocês estão entendendo? Mas o que eles fizeram, o que está embutido por trás disso. Irmãos, aqueles homens foram poderosos. Quem você acha que foram esses homens aí lá na frente? Porque talvez você pensa que só Davi matou gigante. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que esses discípulos, não só os 3, mas os discípulos de Davi também mataram gigantes. 4 outros gigantes foram mortos por soldados de Davi. Aqui conta a história, se você ler esse capítulo aqui, você vai ver a história que você vai ficar surpreso. Um dos valentes de Davi, não dos 3, mas que fazia parte dos 30 de Davi, a Bíblia diz que num dia de neve, ele entrou numa cova e matou um leão. A Bíblia diz que um deles, com uma lança, matou 800 pessoas. Aqueles homens eram extremamente poderosos, porque eles receberam uma unção de Davi. Davi, ele foi lá, ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o gigante. E aí um dia o sogro dele, querendo fazer uma armadilha para ele, falou assim, fala o seguinte, você quer casar com a minha filha? Vai lá e mata 100 filisteus. Davi foi lá e matou 200. Está aqui, 200. Matei 200. Você pediu 100, eu matei 200. Vou casar com sua filha. Você vai ser meu sogro. Falou para Saul. Davi era alguém corajoso. E ele passou isso para o seu exército, porque aquele exército era um exército de pessoas poderosas. Leia a Bíblia e vê o que esses homens fizeram, irmãos. Eles fizeram coisas muito grandes e extraordinárias. E quando você se submete à unção de alguém, você pode fazer coisas ainda maiores do que aquela pessoa fez. Maiores, Deus pode te colocar ainda num lugar ainda muito maior de você conquistar muito mais coisas, mas não se engane. Um discípulo nunca será maior do que o seu mestre. Por mais que o seu ministério possa fluir mais, o seu mestre está acima de você. O seu guia, o seu discipulador. Aquele que foi usado na sua vida para fazer você chegar até lá. Cada etapa da nossa vida, irmãos, é de Deus. E não importa se você cresceu mais do que o seu discipulador, você nunca será maior do que ele. Porque a Bíblia diz que cabe ao discípulo ser igual ao seu mestre, nunca maior. Porque eu sei que pode ter pessoas que têm aquele orgulho, não, sou mais espiritual do que o meu pastor, sou mais espiritual do que o meu discipulador.
Talvez Josué pudesse pensar isso em algum momento na vida dele, quando Moisés errou. Mas ele não fez. Ele simplesmente entendia que aquele homem, Moisés, tinha unção. Assim como os soldados de Davi olhavam para ele e viam um homem de Deus. Havia uma admiração recíproca de Davi para aqueles soldados, e daqueles soldados para Davi. E esse deve ser o padrão verdadeiro do discipulado. A admiração mútua. Não a imposição, não o ciúme, ou qualquer outra coisa que não passa de obra da carne. 1 Reis capítulo 19, verso 19, diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e a deu ao povo. E comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Você percebe aqui que a relação discípulo e discipulador tem em primeiro lugar abnegação. E tem que ser mais da parte do discípulo. Porque talvez em algum momento o seu discipulador ele vai se posicionar a respeito de uma situação na sua vida que vai te contrariar. Mas você precisa ser abnegado, assim como Eliseu foi. Eliseu ele foi um discípulo totalmente abnegado. Porque Eliseu, quando ele recebeu o chamado de Elias, ele sabia quem era Elias. Nós estamos falando do poderoso Elias, do profeta que fez descer fogo do céu. E não foi só uma vez. Ele fez descer fogo do céu quando ele pediu para que Deus consumisse o seu sacrifício. Mas depois ele também mandou que descesse fogo do céu 2 vezes sobre os soldados do rei Acabe. E eles morreram. Esse era Elias. Foi o homem que orou para que chovesse e choveu. Ele era poderoso, ele era conhecido. De repente ele passa e lança o seu manto sobre Eliseu. Eliseu era um homem do campo, irmãos. Um homem simples, ele não vivia numa grande cidade. Um homem do campo, da roça mesmo. De repente, Elias passa e joga o manto e fala: me segue, porque Deus tinha dado uma palavra para Elias. E aí Eliseu fala: espera, deixa eu despedir do meu pai primeiro. A palavra diz que Eliseu foi lá, despediu dos pais, pegou aquela junta de boi, matou aqueles bois, pegou a carroça, queimou, e não havia nenhuma possibilidade mais de Eliseu retroceder. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele precisa queimar as carroças, os carros de boi. Aqui diz que ele estava lavrando com a 12ª. Ele foi lá, fez um churrasco para a família, uma grande festa, despediu de todo mundo, falou: olha, estou indo embora, eu não volto mais não, acabou. Queimou tudo, não havia mais possibilidade dele voltar para o negócio dele anterior. Um discípulo tem que ser abnegado, se não houver abnegação, jamais você vai crescer no seu discipulado. Olha aqui, olha para mim, discípulos. Não fale mal do seu discipulador. Não fale mal do seu líder. Você tem alguma coisa para falar para o seu líder, vá até ele, você e ele. Você e ele. Não fale mal do seu discipulador, do seu líder para outra pessoa. Isso não é de Deus. Não fermente as pessoas, isso não é de Deus. Deus não vai abençoar você por isso. Você vai sofrer consequência se fizer isso. Fale bem do seu discipulador. Se há algum problema, vai até ele. Chama para conversar. Você tem alguma coisa para falar? Seja homem. Não no sentido masculino aqui, mas tenha caráter, é o que eu quero dizer. Vá até ele e converse com ele. Pode chamar para conversar. Nós precisamos estar abertos para ouvir, porque às vezes nós erramos. Mas não fale mal, isso não é de Deus. Não fermente, não, você viu o fulano de tal, a fulana, não.
Deixa eu te falar, você que está aqui, não ouça ninguém falar mal do seu discipulador. Se alguém vier falar mal do seu discipulador, do seu líder, não ouça. Fala, vamos ligar para ela agora então. Fala para ela pessoalmente você. Liga. Já que você quer falar, vamos falar. Liga, vamos ligar para ela e falar aqui. Você vai fazer desse jeito. Mas você é mal educado, não. Você vai salvar uma vida. Porque pessoas que vão pelo caminho de falar mal do discipulador, mais dia menos dia, vai sair, vai desviar, vai escandalizar, vai ser pior. É melhor ela enfrentar a verdade. No caso de Eliseu aqui, irmãos, você percebe que Eliseu não tinha mais possibilidade de voltar. Se você realmente quer fluir na unção do seu discipulador, do seu líder, do seu pastor, tem que haver abnegação. E é interessante que que ele recebe aquele chamado, ele começa a seguir Elias. Olha só, 2 Reis capítulo 2, versículo 9. 2 Reis capítulo 2, verso 9. Diz assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. É interessante que a Bíblia fala assim que Elias chegou para Eliseu e falou assim, fica aqui, eu vou a Betel. E Eliseu falou, sem mim você não vai não, eu vou com você. E Eliseu foi com Elias. Aí Elias vira para ele e fala assim, fica aqui, que eu vou em Jericó. Eliseu falou assim, tão certo como vive o Senhor que eu não vou ficar não, eu vou junto. E foi junto. Aí mais uma vez, Elias fala, fica aqui que eu vou no Jordão. Ele falou assim, eu vou com você, eu não vou ficar. Você vê que é o desejo de alguém servir uma outra pessoa para ter a unção que ele tem. Talvez você despreza a unção que o seu líder tem, mas eu quero te dizer, não faça isso. Porque você nunca vai receber uma unção que você despreza. Seu líder tem erros, certamente, você vê isso. Mas o discípulo maduro, ele ignora isso. Mas ele ignora em que sentido? O meu discípulo é um pecador. Não estou falando nesse sentido, estou falando de pessoas que erram. Os irmãos são maduros, estão me entendendo, amém? Aquele foi com Elias, quando chegou lá no Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, no mesmo lugar, irmãos, mesmo lugar, em que centenas de anos antes, Josué atravessou o Jordão para entrar na terra prometida, o mesmo lugar. Era o lugar que estava Elias e Eliseu. E dali Elias foi tomado, no mesmo lugar. Séculos depois, foi mais de 1000 anos. Foi o exato lugar onde Jesus também foi batizado. Mesmo lugar. Dali Elias foi tomado. E a Bíblia diz que Eliseu então pega a capa de Elias, porque Elias tinha dado a capa para ele. Ele pega aquela capa, e eles estavam do lado de Israel, e eles passaram para o outro lado, que hoje é a Jordânia. E aí, quando eles foram passar a primeira vez, Elias bateu a capa e o rio abriu. O Jordão abriu. E aí, na volta, o que Eliseu faz? A primeira coisa que ele faz, ele pega aquela capa e bate no Jordão, e o Jordão abre de novo. A Bíblia conta de 7 milagres que 7 poderosos milagres que Eliseu fez. E a Bíblia conta de 14 milagres que Eliseu fez. Desculpa, Elias fez 7 milagres, Eliseu 14. E o último milagre de Elias, 2 Reis capítulo 13, verso 20. 2 Reis capítulo 13, verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, a entrada
do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. O último milagre de Eliseu, ele estava morto. É a primeira vez na história que você vê alguém que estava morto ressuscitar alguém. Mas você sabe de uma coisa? Isso me veio aqui agora na mente. Eliseu estava morto, alguém tocou nos ossos dele e ressuscitou. Jesus morreu também para nos dar vida, para que nós pudéssemos ressuscitar. O último milagre de Eliseu, ele aponta para o milagre de Cristo. O milagre da morte e ressurreição. Jesus morreu para nos dar vida. Agora veja, Eliseu estava morto. Aquele soldado tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Até ali, 13 milagres, mas aquele foi o 14º milagre de Eliseu. Ele recebeu porção dobrada. Mas ouça, ele recebeu porção dobrada porque ele submeteu. Você está disposto a submeter? Agora, para encerrar, em que o discipulado se apoia? Primeiro, confiança. Segundo, fé. Terceiro, caráter. Quarto, amor. A relação discípulo-discipulador tem que se apoiar nisso, irmãos, para ser saudável. Eu sei que homens de Deus, em algum momento eles podem exagerar, mas é necessário que haja nessa relação humildade, abnegação, coragem. Tudo isso é necessário para que funcione. E mais do que isso, precisa haver lealdade e perdão. Faz parte da nossa vida. Quando alguém da sua família erra, você não abre mão dela. Não é verdade? Então não abra mão do seu discipulador, do seu líder só porque ele errou. Se você tem falado mal do seu discipulador, arrependa-se. E tenha coragem de chegar para ele e falar, olha, me perdoa. Eu falei mal de você para fulana, para beltrana, para cicrana e assim por diante. Tenha coragem. Mas não seja essa pessoa. Não enfeitice as pessoas contra o discipulador, isso não é bom. Isso não é de Deus. Mas se a sua relação com o seu discipulador é de fé, é de amor, é de abnegação, é de humildade, é de caráter, pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo. É de respeito, vai dar tudo certo. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, eu respeito vocês. Eu respeito essa igreja aqui. Mas respeito mesmo. Aqui tem irmãos que eu admiro. Tem coisas, irmãos, que eu não tenho. E que eu tento ter. Mas eu falo, eu não dou conta, eu não sou assim. Eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser como o pastor Nil, que recebe uma ofensa e consegue ficar calado e ainda tratar as pessoas com amor. Eu não consigo. Se uma pessoa me ofender, eu vou ofender de volta. Eu não queria ser assim, eu queria ser igual o pastor Nil. Mas eu não sou. De vez em quando, alguns irmãos vêm até mim, Rubinho, vamos atrás do fulano de tal. Mas o fulano de tal está falando mal da gente aqui, da igreja. Não, Rubinho, releva isso, vamos. David já fez isso comigo, Nil já fez isso comigo, Jonathan já fez isso comigo. A gente ia atrás de pessoas que estão falando mal de mim, falando mal dos irmãos. Eu quero retribuir, falando, não, já que ele está falando mal, então deixa para lá. Mas eu tenho irmãos que me ajudam. Essa é uma fraqueza que eu tenho. Mas graças a Deus pela força que outros irmãos têm, que pode me ajudar nisso. É por isso que nós precisamos uns dos outros, irmãos. Aqui não tem nenhum super-herói. São pessoas com falhas e fraquezas. Mas se houver caráter, respeito, humildade, abnegação, amor, fidelidade, fé, você pode ter certeza, nós vamos longe, Deus vai nos prosperar muito.